Olá, meus amigos! Eu sou a professora Fernanda Barbosa. Nós estamos aqui hoje para estudar anatomia e fisiologia do sistema respiratório. É claro que o direcionamento da nossa aula vai ser aqui com base no que cai em provas de concursos e residências. Então, nós vamos estar aqui focando nessa linha de direção, tá? A gente vai estar usando a teoria, né, toda em relação ao direcionamento, né, da via aérea superior, inferior, detalhamentos aí importantes, né, com imagens e muitas questões para a gente poder ver de que forma que isso cai em prova, ok? Então vamos lá aqui, começar o nosso estudo em relação à anatomia respiratória. O primeiro detalhe para a gente conversar é sobre a divisão em via aérea superior e via aérea inferior, tá? Então, qual é aqui o ponto de corte? O ponto de corte é a traqueia, tá? Então, a traqueia, a gente vai ter a traqueia superior fazendo parte da via aérea superior e a traqueia inferior fazendo parte da via aérea inferior. Então, quais são aqui os componentes da via aérea superior? Eu tenho o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia superior. E da via aérea inferior? Nós vamos ter aqui a traqueia inferior, os brônquios, né? Os brônquios vão se dividir em bronquíolos, né? E a gente vai ter aqui o conjunto de alvéolos formando aqui o nosso tecido pulmonar, né? Os dois pulmões, direito e esquerdo. Pessoal, a via respiratória, ela é essencial, né? E ela vai trabalhar, claro, em conjunto com os outros sistemas, né, do nosso corpo, tá? Qual é o grande objetivo dele, do sistema respiratório? Vai ser justamente oxigenar os nossos tecidos, para que a nossa célula funcione, né, para que o metabolismo celular funcione e mantenha o equilíbrio do nosso corpo. Eu preciso de uso de oxigênio, não é isso? Ok, porque a minha célula vai usar o oxigênio mais a glicose para produzir o ATP, para produzir a energia. Esse processo de usar a glicose para queimar com oxigênio, isso é chamado de respiração, tá? Eu preciso que você não confunda esse processo de respiração, processo bioquímico, né, de conquistar aí energia por meio do oxigênio, com o processo aqui de ventilação, que aí seria a entrada do ar por meio da inspiração e a saída do ar por meio da expiração. Esse oxigênio, gente, para ele ser levado ali à célula, a gente precisa do envolvimento, é claro, né, do sistema respiratório, juntamente com o sistema circulatório. A gente vai estar vendo isso quando estivermos estudando aqui a fisiologia da respiração, né? Não adianta o ar estar todo livre para passar na via aérea superior, na via aérea inferior, se ao chegar no alvéolo rico em oxigênio, o alvéolo não estiver perfundido, eles não estiver aqui com o espaço, né, ali de capilares ao redor desse alvéolo para captar esse oxigênio. E o alvéolo, ele pode até estar perfundido, o sangue pode estar passando ali, mas o sangue pode estar aqui, o paciente com anemia grave, e a gente não ter aqui a quantidade de hemoglobina suficiente para captar esse oxigênio. Então, além de ter sangue, né, de ter o capilar ali, aquele sangue ele precisa estar rico em hemoglobina, que é um componente da nossa hemácia, célula aí importante do sistema hematológico, né, do sistema sanguíneo, onde vai carrear esse oxigênio para as nossas células, não é isso? E ao carregar oxigênio para as nossas células, né, a gente vai ter a troca gasosa a nível tecidual, quando essa hemoglobina pega esse gás carbônico e devolve ao pulmão para que ele seja exalado, tá? O sistema respiratório, além de trabalhar com a questão aqui, né, do movimento do ar entrando e saindo da ventilação para levar oxigênio às células e promover a respiração, ele também faz parte do equilíbrio ácido básico do nosso corpo. O pH sanguíneo, potencial hidrogeniônico, ele é muito tênue aqui com a vida, o limiar dele aqui é muito curto. Então a gente precisa saber que o pH sanguíneo, por exemplo, o valor de normalidade é 7,35 a 7,45. Então olha como é difícil manter esse nível aqui de pH, né? Ou seja, para que eu mantenha esse pH nesses valores, o sistema respiratório ele precisa funcionar adequadamente em termos de frequência respiratória, de profundidade da respiração, para que eu consiga
ou reter um pouquinho de gás carbônico, ou eliminar um pouco mais de gás carbônico para compensar com o bicarbonato, né, que vai estar ali também sendo controlado, né, só que o controle dele pelo sistema metabólico, pelo sistema renal, que vai estar aqui envolvendo ou a retenção ou a liberação de bicarbonato. O bicarbonato é uma substância básica e o CO2 ácida, então um vai equilibrando a quantidade do outro para poder manter esse pH compatível com a vida. E aí o sistema respiratório ele faz parte, né, de um componente desse equilíbrio ácido básico também, tá? Por meio da respiração, além de levar oxigênio, além de controlar aqui o pH sanguíneo, a gente também ajuda no controle da temperatura, né? A respiração ele também vai estar aqui participando desse processo, né? Eliminando água do nosso corpo, né? Por meio aqui da respiração, né? Enfim, nós vamos ter aí o sistema respiratório atuando de forma bem importante na nossa vitalidade, ok? Vamos aqui fazer uma questão, porque a teoria e questão para mim é a forma melhor de aprender. Assinar a alternativa que corresponde corretamente à sequência do trato respiratório inferior. Então eu estou falando ali da traqueia para baixo, certo? Então boca, cavidade nasal, brônquios e bronquíolos. Quando eu falo em cavidade nasal, eu estou falando de via aérea superior. E quando eu falo em boca, a boca não faz parte do sistema respiratório. Mas, professora, a gente consegue respirar pela boca. A gente consegue respirar pela boca, mas a boca não faz parte, né, da via aérea, tá certo? Não faz parte do sistema respiratório, tá bom? Né, de forma aqui didática, de forma de questões de prova, a boca é do sistema aqui digestório, ok? A faringe é um órgão importantíssimo e pegadinha certa de prova, porque ela faz parte dos dois sistemas, tá? A faringe ela é dividida em 3 partes e 2 partes dela faz parte aqui do sistema digestório, né? E a primeira e segunda faz parte do sistema digestório e respiratório. E a gente vai ver isso com muitos detalhes e com 2 questões aqui só nessa aula, falando sobre esse detalhe da faringe participar de 2 sistemas, ok? Então, faringe. A faringe faz parte do sistema respiratório, sim, mas não do trato inferior, é do trato superior, tá? Faringe e laringe do trato superior. Boca, aqui a gente já corta, né? Cavidade nasal também, faringe também, laringe também. Aqui é via aérea superior, né? E boca não, nem superior nem inferior. A D, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Ok, né? Aqui tá tudo conduzindo para o trato respiratório inferior, portanto é a nossa resposta. Aqui a gente corta cavidade nasal, corta faringe, corta a laringe, ok? Outra questão, só que agora ele pergunta aqui uma questão da OCP. Os principais componentes do sistema respiratório são cavidade nasal, faringe e laringe. Observe que aqui nós vamos ter 3 componentes do sistema respiratório, mas será que são os principais, né, componentes? Vamos ver aí como é que tá as outras alternativas, tá? A segunda aqui, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e pulmões. Aqui ele ampliou um pouco mais, então tá mais correto, ok? Letra C. Tá faltando os brônquios aí, os bronquíolos na letra B, mas tá melhor do que o A. C. Cavidades nasais, faringe, laringe, coração, não. O sistema circulatório até interage com o respiratório, mas o coração não faz parte do sistema respiratório. D. Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e esôfago. O esôfago faz parte apenas do sistema aqui digestório, ok? Letra E. Cavidade nasal, faringe, esôfago também não. Ou seja, qual é a melhor resposta? A letra B. Muitas vezes, nas provas de concurso, a gente precisa fazer essa análise mais crítica, né? Porque o A também tem os componentes, mas o B está mais completo, né? O B não está totalmente completo, mas está melhor do que as outras alternativas, né? Tá faltando brônquios, bronquíolos. Então, gente, o que eu recomendo a você é não brigar com a banca, não ficar na hora da prova chateado. Não, a gente vai saber fazer prova. Eu costumo falar que para passar em concurso, a gente tem que ter o tripé aqui da aprovação.
um tópico aqui do nosso tripé é o conhecimento científico, é você estudar, é você aprofundar o máximo, é você se dedicar, né, em relação a conteúdo. O segundo tópico é saber fazer prova, é você identificar a pegadinha, é você saber o que a banca está querendo por trás daquela pergunta, né? E o terceiro, e também muito importante, é o equilíbrio emocional. Não adianta eu ter estudado, saber identificar pegadinhas, se na hora da prova eu fico completamente desorientado, né, preocupado e pensando em mil coisas ao mesmo tempo e não consigo me concentrar e não consigo ali ter um equilíbrio emocional para fazer aquela prova. No dia anterior eu já fico com diarreia, já fico ali sem dormir, já vou para a prova sem dormir direito. Então essa parte emocional também precisa ser trabalhada, tá certo? Eu sempre, na minha preparação, e foram muitas aprovações, também perdi em vários, mas também passei em vários, foi aqui preocupando também com esse aspecto emocional, pedindo a Deus muita força, orando antes da prova, procurando dormir um pouco mais cedo no dia anterior, enfim, né, esses 3 momentos aí de preparação é muito importante, ok? E aqui, essa dica de saber fazer prova também, a gente precisa pensar nisso. E aí a gente conversou um pouquinho no início ali da introdução das funções do sistema respiratório. Aqui nós temos o slide que regulamenta, né, essas funções do sistema respiratório. Então, qual é a principal função do sistema respiratório? É fazer a hematose. Esse termo é importante para as nossas provas. A hematose quer dizer troca gasosa. É justamente aqui levar o oxigênio de dentro do alvéolo, que veio do ar inspirado, para ser utilizado nas nossas células, né, por meio aqui da condução dele pela hemoglobina das hemácias. E o gás carbônico, aqui, resultado do processo da respiração, vai ser exalado por meio também da condução desse CO2 pela hemoglobina, né, que vai fazer essa troca aí nos alvéolos, ok? Então, maravilha, a gente vai estar aí fazendo a hematose, a troca gasosa no sistema respiratório. Como eu falei para vocês, né, a regulação da temperatura também, ela é feita pelo sistema respiratório, quando ele libera água por meio da respiração, e também o pH do sangue, tá? Porque a respiração, ela controla a questão aqui da pressão arterial aqui de O2, tá? O2 não, desculpa, CO2. O2 também, né? O2 também, mas em termos de pH, a gente está falando de CO2. O O2, ele tem a ver com a oxigenação dos tecidos, que também vai ser aqui monitorado pelo sistema respiratório, ok? Mas em termos de controle de pH, é aqui o equilíbrio, né? O pH normal de 7,35 a 7,45 vai ser mantido com equilíbrio entre a questão aqui do gás carbônico com o bicarbonato, ok? Essa parte aqui, o sistema renal, e essa parte aqui, o sistema respiratório. E os livros, né? A gente tem aqui sempre, quando fala em pH, um sistema de balança, né? Então, tem o equilíbrio. Quando um aumenta, o outro diminui. Aqui o componente ácido, aqui o componente básico. E quando um aumenta, o outro diminui, para manter esse equilíbrio aqui no pH sanguíneo. Professora, como que eu sei o valor normal? Como que eu meço isso na prática clínica? A gente tem um exame chamado gasometria arterial, onde a gente vai coletar o sangue arterial, normalmente uma punção da artéria radial, e vai poder fazer análise aí desses gases respiratórios e também do pH sanguíneo, para ver se está tendo algum distúrbio do equilíbrio ácido básico aí. E ao coletar essa gasometria, além de ver a PaO2, PaCO2, né, o pH, tem outros parâmetros aí que podem ser avaliados, ok? Liberar água, né, e é dessa forma que a gente também ajuda no controle da temperatura. E, além disso, a gente tem a fonação, por conta das cordas vocais que estão contidas na laringe, né, a fonação também está dentro do sistema respiratório. E a olfação, né, a gente sabe lá que existe, né, o nervo olfatório, o par craniano número 1, e essa parte do sistema nervoso vai estar ajudando aí na interpretação desse olfato, né, desse cheiro, e isso vai estar ali, os receptores disso lá no sistema respiratório. Então, tudo isso aqui está envolvido no nosso sistema respiratório, ok? Aqui é para a gente entender
como que ocorre, né, essa troca gasosa, né, e entender aqui a relação dentro das células, o espaço intersticial e aqui o alvéolo pulmonar, ok? Maravilha. Então, isso aqui, gente, é como se fosse um cortezinho desse detalhamento aqui, né, entre o alvéolo, o capilar e o interstício, que é o espaço ali entre o alvéolo e o capilar, ok? Então, observe que aqui está passando o nosso capilar e dentro dele tem a hemácia. A hemácia é uma célula anucleada, ela não tem núcleo, certo? Produzida lá pela medula óssea, né, dos ossos longos, por meio da diferenciação daquele tecido, né? Então a gente vai ter lá a hemácia, uma célula sem núcleo, que tem a função de justamente ajudar no transporte de gás por meio do seu componente dentro da hemácia, que é a hemoglobina, ok? A troca de gás vai acontecer por difusão, ok? Então a difusão é o que vai fazer o oxigênio sair daqui de dentro do alvéolo, né, e ir para a hemácia, e fazer com que o gás carbônico saia da hemácia e vá para o alvéolo, ok? Então, esse aqui é o processo de troca de gases, tá? Quando eu falo, por exemplo, em osmose, a gente está falando em líquidos ali que vão se movimentando, né, entre a célula e o interstício, por exemplo, por diferença de concentração, o líquido que passa de um lugar por outro por meio de uma membrana, ok? Ok. Quando eu falo em transporte ativo, aí eu tô falando de quê, gente? Transporte ativo, eu tô falando de proteínas, que vai pegar uma substância de fora da célula, botar para dentro da célula, para isso a gente gasta, né, ATP por meio do transporte ativo, enfim, tá certo? Então a gente vai lembrar ali dos movimentos entre a célula, o tecido intersticial, lembrando que difusão é gases, osmose é água, dependendo da diferença de concentração, e o transporte ativo a gente vai ter aqui mediante o gasto de energia, né, com a ajuda aí de receptores das proteínas, ok? Então gases, difusão. Dentro do alvéolo, gente, a gente tem uma camada de surfactante. O que é esse surfactante? Esse surfactante é uma substância que ajuda na tensão, né, ali dentro daquele alvéolo. Para quê? Para que aquele alvéolo não colabe, não ocorra atelectasia, que é o termo utilizado em relação ao fechamento dos alvéolos numa condição de patologia, numa condição de doença, tá? Observe que essa surfactante ela ajuda na tensão superficial para manter esse alvéolo aberto e manter o volume residual dentro desse alvéolo, tá? Quando eu vou encher uma bola de assoprar, o início, né, para começar a encher essa bola, dá muito trabalho, não é isso? E aí, quando essa bola já foi enchida a primeira vez, ela já rompeu ali a barreira do início, depois é fácil continuar enchendo, né? Então, essa tensão superficial dentro do alvéolo é como se a gente tivesse já as bolinhas de assoprar já iniciado o seu processo ali de enchimento, tá certo? Então, nunca o pulmão vai ficar vazio de ar com a pessoa viva aqui. Então, sempre vai ficar com aquele volume residual. Isso graças aí a surfactante, né? Se faltar esse surfactante, a gente vai ter a síndrome da angústia respiratória. É o que acontece no recém-nascido, que nasce prematuro, por exemplo, precisa receber aí essa surfactante, ok? Quem produz essa surfactante, né? Os alvéolos, gente, ela possui aqui as células dos pneumócitos, tá? E o pneumócito é quem vai produzir o surfactante. Nós vamos ter os pneumócitos tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aqui a célula que vai formar o alvéolo, tá bom? A fina camada do alvéolo é muito fininha, até para interagir com o capilar, que também possui endotélio bem fininho, para que essa troca da difusão ocorra tranquilamente, ok? Mas a célula de pneumócito tipo 2 é quem vai produzir esse surfactante, mantendo o alvéolo ali abertinho, né, já com volume residual, para só ir trocando esse volume residual aos poucos aí em relação ao processo de inspiração e expiração. A gente vai estudar isso com detalhes na parte da fisiologia, da inspiração, do volume, da capacidade ventilatória, tudo isso aí a gente vai estudar com detalhes. Aqui é só uma introdução mesmo, ok? Então tem a membrana basal epitelial, né, o epitélio que reveste aqui o nosso alvéolo. O espaço intersticial é o espaço entre o vaso sanguíneo e o alvéolo, não é isso?
E ok, então. Qual o percurso do ar em relação à via aérea? Ele vai entrar pelo nariz, aqui o ar vai ser aquecido, vai ser filtrado por meio das vibrícias, né? Aqueles pelos do nariz tem essa função de aquecer, a função de filtrar o ar, né, no nariz. A gente vai ter aqui também a faringe, como eu falei, a faringe é dividida em 3 partes e ela participa aí do sistema respiratório e também do sistema digestório, ok? Depois da faringe eu vou ter a laringe. Depois da laringe, a laringe tem a fonação e tem o percurso do ar também aqui participando. A traqueia, né? Então tem traqueia superior e inferior. Aí a traqueia vai ser dividida aqui em brônquio direito e brônquio esquerdo, tá? A divisão entre a traqueia e o brônquio, a gente tem aqui a carina, né? Isso já caiu em prova. Dos brônquios, eles vão sofrer subdivisões em bronquíolos e aí vai ter a formação final ali, onde o ar vai ter a sua chegada nos alvéolos para que ocorra a nossa hematose, ok? Para a gente falar dessa via, né, respiratória, superior e inferior junto, percurso do ar, a gente precisa entender que a literatura, ela trabalha, né, essa via em 3 partes de divisão. A via chamada de zona de condução, zona de transição e zona respiratória, tá? Até os bronquíolos terminais, a função é umidificar, aquecer, reter e expulsar a impureza, que é a via aqui inicial de condução. A de transição, o ar já está ali escolhidinho, até bronquíolos respiratórios, o epitélio vai ser ali ciliado. E a zona respiratória é onde vai ter os ductos e sacos alveolares, que é quando vai ter exatamente, né, o processo ali de troca gasosa. Vamos lá para essa questão aqui de 2018. Como é chamado o processo de movimento dos gases para dentro e para fora do pulmão? Letra A, respiração. Aqui a questão ela foi muito maliciosa, porque quando eu tenho a entrada e saída do ar, isso se chama ventilação, gente. Em termos aqui de prática do que a gente fala no dia a dia, a gente usa o termo respiração, ventilação, né, como se fossem sinônimos, tá? Mas se você for ao pé da letra, no que a questão aqui está querendo, a respiração é o que ocorre ali na quebra da glicose com oxigênio para a produção de energia, né? Então aqui, que pode ser a respiração, no nosso caso aqui com uso de oxigênio aeróbica, né, de algumas bactérias, ela pode ser uma respiração anaeróbica, produz menos energia, mas aqui não usa o oxigênio para produzir aquela energia que é menor quantidade ali de ATP. Então isso é processo respiratório, anaeróbico, aeróbico, seja ele aqui de que forma seja. Mas a ventilação é o que representa a entrada e a saída do ar. Isso é importante, né? Observe que a banquinha aqui foi maliciosa. Então, a letra D aqui é o nosso gabarito, tá? Não confunde com respiração. A oxigenação, aqui a oxigenação é a entrada do oxigênio nas células, né? Por meio aí da respiração e da ventilação, né? A ventilação no sentido de entrar o ar do oxigênio, né? E a respiração de pegar esse oxigênio e fazer uso dele. A gasometria é o exame, é um exame invasivo que a gente trabalhou um pouquinho aqui já na aula, né, que vai avaliar o pH sanguíneo e os gases, né, a pressão arterial de CO2, a pressão arterial de O2, a saturação de O2, o base excess, a diferença de base, enfim, a gasometria é esse exame que é coletado por meio da punção arterial, tá? Também existe a gasometria venosa, mas a mais utilizada é a gasometria arterial, principalmente paciente grave, isso aqui precisa ser controlado e monitorado. E síncope não tem nada a ver, síncope é o desmaio ali, nada a ver com o processo do movimento de gases. Olha uma questão aqui pra gente do CESP de 2013, tá? Anatomia e fisiologia, é uma coisa que não muda, né? Com exceção de alguns detalhezinhos que acaba que vai atualizando, né? Então, tem a nomenclatura internacional de anatomia, e de vez em quando tem umas mudanças aí, né? A gente teve aí, por exemplo, o mesentério, né, evoluindo para a condição de órgão,
né? Aquela estrutura que fixa o intestino, isso foi bem recente. A gente teve também a exclusão do termo ouvido, né? Hoje a gente fala orelha. Então, o nome ouvido, apesar de ser muito utilizado na prática clínica, já consagrado, se você for na nomenclatura, né, de anatomia, né, o nome ouvido ele não existe mais. Então, observe que essas coisas ainda, mesmo anatomia e fisiologia, passa por algumas mudanças. Mas, com exceções dessas questões aí, na maioria das vezes não muda, né? Aquele funcionamento do sistema, localização, limites. Então, questões não precisa ser todas novas, a gente tem que usar tudo que a gente acha para a gente cercar o conteúdo. Então, não se preocupe com o ano da questão, porque tem assuntos específicos que as mudanças, assim, não permitem utilizar uma questão nem do ano anterior. Mas, no caso da anatomia e fisiologia, não tem essa preocupação, tá certo? Ok, vamos aqui então na quarta questão, a questão de 2013. Em relação ao sistema que constitui o corpo humano, julgue o item a seguir. O sistema respiratório, constituído pelos pulmões e pela via aérea, tem a função de fornecer oxigênio aos tecidos. Essa função de fornecer oxigênio ao tecido é do sistema respiratório? É. E a via respiratória é formada pelos pulmões e pelas vias aéreas? Também. Então, ok, até aqui. Auxiliar na regulação do equilíbrio ácido básico, olha aqui, o que é esse equilíbrio ácido básico? O pH, né? Lembra lá, 7,35 a 7,45 pH sanguíneo e processo respiratório por meio da concentração aqui do gás, né? CO2 vai ajudar exatamente nisso e elimina o dióxido de carbono por meio da expiração. Perfeito! Aqui essa questão o CESP resumiu pra gente o quê? As funções do sistema respiratório. Linda! E aí a gente começa a falar dos órgãos do sistema respiratório, tá? Em relação a cada um deles, as suas partes, subpartes, funções, né? O que pode cair em prova em relação a cada um desses componentes. E isso a gente vai ver no próximo bloco, onde a gente vai começar já com a via aérea superior aí, falando um pouco sobre o nariz. Espero vocês no próximo bloco.